Existe uma pergunta que Carl Jung fazia aos seus pacientes narcisistas, uma pergunta que tinha o poder de desestabilizá-los completamente. Que partes de você morreram na infância para que você pudesse sobreviver? A maioria não conseguia responder, porque narcisistas passaram décadas construindo uma persona tão rígida, uma fachada tão impecável, que se esqueceram que há algo enterrado embaixo, algo de verdade. Mas Jung sabia, ele sabia que todo narcisista adulto carrega sombras infantis não integradas, emoções que foram banidas, necessidades que foram negadas, vulnerabilidades que foram punidas, e essas sombras não desaparecem, elas se transformam, elas se tornam o núcleo vazio, a grandiosidade compensatória, a incapacidade de conexão genuína. Narcisismo não é sobre amar-se demais, é sobre ter enterrado tanto de si mesmo na infância que restou apenas uma casca brilhante e oca, uma imitação de vida. Jung dedicou anos estudando a sombra. Para ele, a sombra não é apenas o mal. É tudo que foi reprimido, tudo que a consciência não aceita. Em crianças saudáveis, a sombra se forma naturalmente. Alguns impulsos precisam ser contidos para viver em sociedade, mas em crianças que se tornam narcisistas, algo diferente acontece. Não é apenas contenção, é aniquilação. Partes inteiras do self verdadeiro são consideradas inaceitáveis, e a criança aprende: se eu mostrar tristeza, serei rejeitada; se eu demonstrar necessidade, serei ridicularizada; se eu expressar raiva, serei punida. Então, essas emoções vão para a sombra, mas, diferente da repressão saudável, é repressão total. É como se essas partes deixassem de existir, exceto que não deixam. Elas ficam no inconsciente, não integradas, controlando o comportamento na vida adulta, de formas que a pessoa não reconhece. Vamos falar especificamente sobre as sombras que criam o narcisismo. A primeira e mais devastadora, vulnerabilidade. Toda criança nasce vulnerável. É natural, é humano. Bebês choram quando precisam. Crianças pequenas pedem colo quando estão com medo. Isso é desenvolvimento saudável. Mas em famílias que criam narcisistas, vulnerabilidade é fraqueza intolerável. O pai vê o filho chorando e diz: homem não chora. A mãe vê a filha com medo e diz: você está sendo dramática. Mensagem após mensagem, sua vulnerabilidade não é bem-vinda aqui. E a criança, que precisa de aprovação parental para sobreviver psicologicamente, faz o único que pode: enterra a vulnerabilidade, coloca na sombra, desenvolve uma persona de força, independência, autossuficiência. Na superfície, parece bem, parece até admirável, mas Jung alertava: força construída sobre vulnerabilidade reprimida não é força real. É uma defesa frágil que colapsa sob pressão como um castelo de areia. A segunda sombra, necessidade. Crianças têm necessidades, precisam de atenção, afeto, validação, presença. Isso não é opcional, é requisito para o desenvolvimento psicológico saudável. Mas algumas crianças aprendem que ter necessidades é ser um fardo. A mãe suspira quando a criança pede algo, o pai se irrita quando precisa dar atenção. Ou pior, os pais atendem às necessidades apenas quando a criança performa algo, quando tira notas boas, quando se comporta perfeitamente, quando não dá trabalho. A criança internaliza: minhas necessidades são problemáticas. Então ela para de pedir, para de expressar, coloca a necessidade na sombra e desenvolve um falso self, de pessoa que não precisa de ninguém.
Narcisista adulto, que se orgulha de nunca pedir ajuda, que vê dependência como fraqueza, que não consegue se conectar profundamente com ninguém, está operando dessa sombra infantil não integrada. Terceira sombra crucial: tristeza. Tristeza é uma emoção humana fundamental. Crianças ficam tristes, perdem brinquedos, sentem falta de pessoas, ficam magoadas. Isso é normal. Mas em famílias narcisistas, tristeza é intolerável. Os pais não conseguem lidar com a própria tristeza, muito menos com a tristeza do filho. Então, invalidam. Não foi tão ruim assim. Você está exagerando. Outras crianças têm problemas piores. Cada invalidação ensina. Sua tristeza não importa. E a criança aprende a reprimir. Coloca a tristeza na sombra. Desenvolve uma persona alegre, positiva, que nunca se abala. Mas a tristeza não processada fica no inconsciente e se manifesta como depressão crônica de baixo grau, vazio existencial ou crueldade emocional com os outros. Narcisistas frequentemente são pessoas que não choram há décadas e pensam que isso é força. Jung diria: é dissociação, é desconexão consigo mesmo. Quarta sombra: raiva genuína. E aqui, não estou falando da agressividade narcisista. Estou falando da raiva saudável, que diz: isso não está certo. Fui tratado injustamente. Meus limites foram violados. Crianças sentem raiva quando são machucadas. É uma resposta natural. Mas muitas famílias não toleram raiva infantil. A criança expressa raiva e é castigada severamente. Ou, pior, é ridicularizada. Olha quem está fazendo birra. Você quer chamar a atenção? Você está sendo impossível. A criança aprende: minha raiva é inaceitável. Então reprime, coloca na sombra e desenvolve duas manifestações na vida adulta. Ou se torna um narcisista passivo-agressivo, que nunca expressa raiva diretamente, mas sabota sutilmente. Ou se torna um narcisista com explosões de raiva desproporcional, porque décadas de raiva reprimida explodem de uma vez. Ambos são resultado de uma sombra não integrada. Jung observou algo fascinante. A sombra não integrada sempre encontra uma forma de se expressar, mas como a pessoa não reconhece como própria, ela projeta. O narcisista que reprimiu a vulnerabilidade na infância vê vulnerabilidade nos outros como fraqueza desprezível, está projetando a própria sombra. O narcisista que enterrou a necessidade vê pessoas que pedem ajuda como dependentes patéticas, está projetando. O narcisista que nunca processou a tristeza vê emoção nos outros como manipulação, está projetando. Cada projeção é uma pista sobre o que está enterrado na sombra dessa pessoa. E o trágico é que quanto mais projetam, mais se distanciam do próprio self verdadeiro. Existe um momento específico no desenvolvimento onde essas sombras se consolidam. Jung identificava entre 5 e 8 anos de idade. É quando a criança está formando um ego mais estruturado. Se até essa fase ela recebeu a mensagem consistente de que certas partes dela são inaceitáveis, essas partes vão para a sombra permanentemente, a menos que haja um trabalho de individuação posterior. Vou te dar um exemplo concreto. Uma menina de 6 anos. Ela é naturalmente expressiva, chora fácil, ri alto, sente tudo intensamente, mas a mãe tem um complexo de controle emocional. Não tolera emoções intensas, porque não integrou as próprias. Então, toda vez que a filha expressa uma emoção forte, a mãe invalida. Você está sendo dramática. Você está exagerando. Controle-se.
Depois de meses disso, a menina para de expressar, aprende a ficar neutra, desenvolve uma persona contida, controlada, na superfície, parece matura para a idade, mas Jung diria: ela matou uma parte do self para ser amada. E essa parte morta vai para a sombra. Agora vem a parte mais perturbadora, as sombras da infância. Não apenas criam o narcisismo, elas perpetuam o narcisismo geracionalmente. Como? Simples assim. A pessoa que reprime a própria vulnerabilidade se torna um adulto que não tolera vulnerabilidade nos outros, especialmente nos próprios filhos. Então, quando tem um filho vulnerável, repete o padrão. O ciclo continua, a sombra não integrada dos avós. Vira a sombra não integrada dos pais, que vira a sombra não integrada dos filhos, uma verdadeira herança psíquica. Carl Jung via isso constantemente. Famílias inteiras onde ninguém chora, ninguém pede ajuda, ninguém admite medo. Todos se orgulham de uma força emocional, mas é uma força falsa, construída sobre camadas de sombras não integradas, passadas de geração em geração. Aqui está algo que a maioria não entende sobre a formação da sombra narcisista. Não precisa ser um abuso dramático, não precisa ser um trauma óbvio, pode ser sutil, consistente, diário. A mãe, que sempre muda de assunto quando o filho menciona um sentimento difícil. O pai que só dá atenção quando o filho está performando sucesso. Os pais que nunca, em toda a infância, validam genuinamente uma emoção vulnerável. Isso basta. A criança aprende. Partes de mim não são bem-vindas. E as coloca na sombra. Quanto mais sutil, mais insidioso, porque não há um evento dramático para apontar. Não há memória clara de um trauma. Apenas uma ausência acumulada. Ausência de validação. Ausência de espelhamento emocional. Ausência de permissão para ser um humano completo. Carl Jung dizia que reconhecer a sombra é o início da individuação. Mas, para narcisistas, isso é aterrorizante, porque significa admitir: a pessoa que construí não sou eu, é uma defesa. E debaixo da defesa estão todas aquelas partes que enterrei aos 5, 6, 7 anos. A vulnerabilidade que aprendi ser fraqueza, a necessidade que aprendi ser fardo, a tristeza que aprendi ser inaceitável, a raiva que aprendi ser perigosa. Reconhecer isso é reconhecer. Passei décadas fugindo de mim mesmo e agora preciso integrar partes que não toco há 40 anos. O terror é compreensível, mas Carl Jung era claro. A alternativa é passar a vida inteira preso na persona rígida, incapaz de conexão genuína, perpetuando o ciclo com a próxima geração. Tem uma técnica junguiana específica para trabalhar com a sombra: análise de projeções. Você observa o que te irrita desproporcionalmente em outros, aquilo que você julga com intensidade, aquilo que você despreza, e pergunta: isso poderia ser minha sombra projetada? Por exemplo, o narcisista que se irrita intensamente com pessoas que ele considera fracas, que choram fácil, que pedem ajuda. Carl Jung diria: olhe para a sua sombra. Você está vendo nos outros a vulnerabilidade que você reprimiu e o desprezo que sente por eles. É realmente desprezo pela parte de você que você enterrou. Quando você consegue reconhecer isso, algo muda. A projeção começa a dissolver e você tem a chance de integrar, sobre ter compaixão pela criança que você foi. A criança que teve que matar partes de si para ser amada. Carl Jung enfatizava isso. Não adianta apenas reconhecer intelectualmente: eu tenho uma sombra. Precisa haver luto. Luto pela criança que não pôde ser vulnerável. Luto pela criança que não pôde ter necessidades. Luto pela criança que não pôde chorar. Esse luto é doloroso,
mas é necessário, porque sem luto você apenas intelectualiza. E intelectualizar não integra a sombra. Sentir integra. Chorar pelas partes perdidas integra. Raiva pelo que foi tirado de você integra. O trabalho de sombra não é apenas cognitivo, é profundamente emocional. Vamos falar sobre manifestações específicas da sombra não integrada em narcisistas adultos. Primeira manifestação: perfeccionismo patológico. Narcisistas frequentemente são perfeccionistas, extremos. Não toleram falha, não toleram imperfeição. Por quê? Porque na infância, a imperfeição foi colocada na sombra. A criança aprendeu que ser imperfeita significava ser rejeitada. Então, desenvolveu uma persona de perfeição como defesa. Mas a perfeição é impossível. Então, o narcisista adulto vive em ansiedade constante de ser descoberto como imperfeito. E quando falha, a sombra ameaça emergir. Por isso, narcisistas frequentemente colapsam com erros pequenos. Não é sobre o erro, é sobre a sombra que o erro ameaça revelar. Segunda manifestação: incapacidade de intimidade genuína. Narcisistas podem ter relacionamentos, podem até casar, ter filhos, mas intimidade real, onde você mostra todas as partes de si, vulnerável e imperfeito. Isso eles não conseguem, porque as partes vulneráveis e imperfeitas estão na sombra. Foram enterradas há décadas. Então, o que os parceiros de narcisistas frequentemente relatam? Sinto que nunca conheço realmente a pessoa. Tem uma parede, algo inacessível. Carl Jung explicaria: não é uma parede, é a sombra. São todas as partes que ele reprimiu e não consegue mostrar nem para si mesmo, muito menos para outro. Terceira manifestação: raiva desproporcional quando a persona é desafiada. Você questiona a narrativa do narcisista sobre si mesmo. E ele explode. A reação parece exagerada, mas faz sentido se você entende a sombra. A persona é uma defesa contra a sombra. Quando você questiona a persona, você está ameaçando expor a sombra. E isso é intolerável. Por isso, narcisistas reagem com raiva intensa a críticas que pessoas saudáveis aceitariam facilmente. Não é sobre arrogância, é sobre o terror de confrontar a sombra. Quarta manifestação: inveja intensa e constante. Narcisistas invejam constantemente, profundamente. Por quê? Carl Jung explicava: inveja é sobre ver nos outros o que você reprimiu em si mesmo. O narcisista que reprimiu a alegria genuína inveja pessoas felizes. O narcisista que reprimiu a vulnerabilidade inveja a intimidade que outros têm. O narcisista que reprimiu a autenticidade inveja pessoas que são genuinamente elas mesmas. Cada inveja é um mapa da própria sombra. Quinta manifestação: necessidade de controle extremo. Narcisistas precisam controlar pessoas, situações, narrativas. O controle é uma defesa contra o caos interno. E o caos interno é a sombra não integrada. Todas aquelas emoções que foram reprimidas, mas não desapareceram. Elas continuam lá, criando pressão psicológica, controlando o ambiente externo. O narcisista tenta manter a sombra contida, mas a sombra não pode ser contida para sempre. Eventualmente ela emerge em sonhos, em atos falhos, em momentos de crise, quando as defesas colapsam. Carl Jung contava o caso de um paciente que ilustra perfeitamente isso. Um homem de 50 anos, executivo bem-sucedido, casado, pai de 3 filhos, procurou terapia porque estava tendo ataques de pânico, sem motivo aparente. A vida estava boa, carreira excelente, família estável, mas os ataques vinham.
Nas sessões, Carl Jung o levou a explorar a sombra. Descobriram que aos 7 anos, após a morte do avô, ele chorou muito. O pai, que nunca demonstrava emoção, ficou irritado. Disse que homens não choram, que ele estava sendo fraco, que precisava ser forte para a família. O menino internalizou, parou de chorar. Colocou a tristeza na sombra. Passou 43 anos sem chorar, uma vez. Orgulhava-se disso, até que a sombra começou a emergir como ataques de pânico. O corpo estava forçando a emoção reprimida a sair. Carl Jung o ajudou a integrar. O primeiro choro levou 2 horas. 43 anos de tristeza reprimida saindo. Depois, os ataques pararam. A sombra não precisava mais forçar caminho, porque estava sendo reconhecida. Esse caso mostra algo crucial. Sintomas psicológicos frequentemente são a sombra tentando emergir. Depressão pode ser tristeza reprimida, ansiedade pode ser medo não processado. Raiva explosiva pode ser décadas de raiva enterrada. O inconsciente não deixa você esquecer para sempre. Ele continua tentando trazer à consciência o que foi reprimido. E quanto mais você resiste, mais intensos os sintomas. A integração da sombra frequentemente resolve sintomas que anos de medicação não resolveram, porque não era desequilíbrio químico, era dissociação psicológica. Você acabou de passar minutos entendendo como sombras da infância criam o narcisismo. Viu como vulnerabilidade, necessidade, tristeza, raiva, imperfeição são colocadas na sombra quando os pais não toleram essas partes humanas naturais. Viu como essas sombras não integradas se manifestam como perfeccionismo, falta de intimidade, controle, inveja, projeção. Essa informação vem de décadas de trabalho de Carl Jung com o narcisismo e a formação da personalidade. O super obrigado ali embaixo financia esse tipo de conteúdo profundo sobre psicologia junguiana. Quando você clica naquele coração dourado, você está dizendo: esse conhecimento sobre a sombra e o narcisismo precisa alcançar mais pessoas. Você está ajudando a trazer à luz dinâmicas inconscientes que destroem famílias por gerações. Você se torna parte de quem está quebrando ciclos de repressão emocional. Cada contribuição permite mais vídeos assim, que vão além da superfície e exploram as profundidades da psique humana com a seriedade que Carl Jung merece. Voltando ao essencial, como você integra a sombra? Carl Jung tinha um processo específico. Primeiro passo, reconhecer. Olhar honestamente para o que você reprime, que emoções você nunca permite, que necessidades você nega, que partes de você considera inaceitáveis. Liste, nomeie. Segundo passo, rastrear a origem. Quando você aprendeu que essas partes eram inaceitáveis? Que idade tinha? Que mensagens recebeu? Quem ensinou que vulnerabilidade era fraqueza? Que necessidade era um fardo? Que tristeza era exagero? Terceiro passo, sentir. Não intelectualizar. Sentir. Permitir que as emoções reprimidas finalmente sejam sentidas. Isso é doloroso. Pode levar meses, mas é o caminho para a integração. Quarto passo, retirar projeções. Perceber quando está projetando a sombra nos outros. Quando julga alguém com intensidade desproporcional, pergunte: isso é realmente sobre eles ou sobre a minha sombra? Quinto passo, praticar a expressão gradual. Começar a mostrar as partes que foram reprimidas, em um ambiente seguro primeiro, talvez com um terapeuta, depois com amigos próximos, eventualmente em um relacionamento íntimo. Mostrar vulnerabilidade, admitir necessidade, expressar tristeza, permitir a imperfeição,
Cada vez que você faz isso, está integrando a sombra, está se tornando mais completo. Sexto passo, crucial: ter compaixão por si mesmo durante o processo. Você vai falhar, vai recair em padrões antigos, vai reprimir novamente. Isso é normal. Décadas de repressão não se desfazem em semanas. Carl Jung falava em anos de trabalho de individuação. Seja paciente consigo mesmo. Cada momento de consciência da sombra é progresso. Cada vez que reconhece uma projeção e a retira, é uma vitória. O processo não é linear, é espiral. Você volta aos mesmos temas em níveis mais profundos a cada vez. Sobre seus pais especificamente. Eles provavelmente nunca integrarão a própria sombra. Eles passarão a vida projetando, reprimindo, defendendo uma persona rígida. E você não pode fazer esse trabalho por eles, mas você pode fazer por você. Você pode ser quem quebra o ciclo, quem finalmente olha para a sombra familiar de frente e diz: isso para aqui. Meus filhos não precisarão reprimir a vulnerabilidade. Meus filhos poderão chorar. Meus filhos poderão ter necessidades. Meus filhos poderão ser imperfeitos e ainda serem amados. Quando você faz o trabalho de integração da sombra, você está curando não apenas a si mesmo, está curando a linhagem. Tem uma verdade dura sobre a sombra e o narcisismo que precisa ser dita claramente. Alguns narcisistas nunca integrarão a sombra, porque a integração requer a humildade de admitir: eu estive errado sobre quem sou. Eu construí uma persona falsa. Eu reprimi partes essenciais de mim. E essa humildade é exatamente o que o narcisismo defende. Então, alguns morrerão sem nunca conhecer o self verdadeiro. Morrerão defendendo a persona até o último suspiro. Carl Jung via isso como uma tragédia. Uma vida inteira desperdiçada defendendo uma mentira sobre si mesmo. Mas não é seu trabalho salvar narcisistas que não querem ser salvos. É seu trabalho salvar a si mesmo da sombra que você herdou. Uma última coisa sobre a manifestação da sombra que poucos terapeutas explicam claramente. A sombra não contém apenas o negativo. Contém também o positivo reprimido. Carl Jung chamava isso de ouro na sombra. Potenciais que foram enterrados porque eram ameaçadores de alguma forma. A criança criativa que foi forçada a ser prática. A criança alegre que foi forçada a ser séria. A criança sensível, que foi forçada a ser dura. Esses potenciais positivos também vão para a sombra e ficam lá, não desenvolvidos, causando uma sensação de vida não vivida. Quando você integra a sombra, não recupera apenas vulnerabilidade e necessidade, recupera também criatividade, alegria, sensibilidade, recupera partes de você que poderiam ter florescido, mas foram podadas cedo demais. Qual emoção da sua infância você enterrou completamente? Vulnerabilidade, necessidade, tristeza, raiva, alegria, criatividade? Comente especificamente. E comente a idade que você aprendeu que essa parte de você não era segura mostrar. Porque quando você nomeia a sombra, você começa a integrá-la. Quando você compartilha, você quebra o isolamento. Outros reconhecerão, outros dirão: eu também. E você perceberá que não está sozinho nesse trabalho de recuperar partes perdidas de si mesmo. A sombra prospera no silêncio. A luz começa com a nomeação. Há um aspecto específico sobre a sombra e o narcisismo que Carl Jung observou, mas que poucos discutem hoje. As sombras criam não apenas sintomas psicológicos, mas também padrões relacionais destrutivos. O narcisista que reprimiu a vulnerabilidade escolhe parceiros que ele pode controlar.
porque parceiros vulneráveis não ameaçam sua sombra, mas então despreza esses parceiros pela mesma vulnerabilidade que foi atraído, está projetando autodesprezo pela própria sombra ou escolhe parceiros super independentes, mas então sente-se ameaçado e tenta destruir a independência deles. Porque essa independência espelha a falsa autossuficiência que ele construiu sobre a vulnerabilidade negada. Cada padrão relacional de um narcisista pode ser rastreado à sombra específica que foi reprimida na infância. Outro padrão que vemos com frequência. Narcisistas muitas vezes são viciados em trabalho. Não porque amam o trabalho em si, mas porque o trabalho se torna uma defesa contra a sombra. Quando você está trabalhando de forma obsessiva, você não tem tempo para sentir. Não tem espaço para a vulnerabilidade emergir. Você não precisa enfrentar suas necessidades emocionais. O vazio interior pode ser preenchido com produtividade. E a sociedade reforça isso. Chama de ambição, de dedicação, de ética de trabalho. Mas Carl Jung diria, olhe mais fundo. Frequentemente é uma fuga da sombra, disfarçada de virtude. Narcisistas também desenvolvem uma relação peculiar com o envelhecimento, o que revela a sombra de forma gritante. Envelhecer significa perder o controle. O corpo começa a falhar, a aparência muda e as limitações aparecem para uma pessoa que construiu uma persona de força sobre uma sombra de vulnerabilidade. Isso é uma verdadeira crise existencial. Por isso, alguns narcisistas entram em colapso na meia-idade. A sombra que passaram a vida inteira controlando começa a forçar reconhecimento através do próprio processo de envelhecimento. Eles não estão apenas enfrentando a mortalidade, estão enfrentando 40, 50, 60 anos de vulnerabilidade negada, que finalmente não pode mais ser ignorada. É como se a vida cobrasse a fatura. Carl Jung também observou como a sombra não integrada afeta a criatividade. Toda criatividade genuína vem de acessar as partes mais profundas do self, incluindo aquelas partes que foram reprimidas e jogadas para escanteio. Artistas frequentemente criam a partir da vulnerabilidade, da dor, da contradição interna. Narcisistas, com uma sombra tão rigidamente reprimida e escondida, frequentemente experimentam bloqueios criativos profundos. Ou a criatividade se torna superficial, focada em impressionar os outros, e não em expressar a verdade, porque expressar a verdade exigiria acessar a sombra, e isso é aterrorizante demais para eles. E sobre os sonhos, Carl Jung usava a análise de sonhos extensivamente no trabalho com a sombra. Sonhos são onde o inconsciente fala sem a censura do ego, e em narcisistas, os sonhos frequentemente revelam a sombra de formas que a consciência não consegue negar. Sonhos de estar nu em público, sonhos de se sentir fraco ou vulnerável, sonhos de falha catastrófica, sonhos onde a persona perfeita desmorona. Esses sonhos não são pesadelos aleatórios. São comunicação do inconsciente, dizendo, ei, aqui está o que você reprimiu, aqui está o que precisa ser integrado. Trabalhar com os sonhos pode ser um caminho poderoso para começar a reconhecer a sombra e trazer à tona aquilo que foi suprimido. Tem também a questão do adoecimento. O corpo frequentemente manifesta o que a psique reprime. Carl Jung via isso constantemente. Pacientes com doenças crônicas, sem uma causa física clara, quando exploravam a sombra, frequentemente descobriam que o corpo estava expressando uma emoção que a consciência não permitia. Raiva reprimida se manifestando como tensão muscular crônica. Tristeza não chorada se manifestando como fadiga sem fim.
vulnerabilidade negada, se manifestando como um sistema imune comprometido, integrar a sombra. Às vezes, resolvia sintomas físicos que a medicina não conseguia explicar ou curar. Era como se o corpo gritasse o que a alma se lencava. Vamos falar também sobre a transmissão da sombra, através de mensagens verbais específicas. Frases que pais dizem, que ensinam a criança a reprimir. Você é sensível demais. Essa frase ensina que sensibilidade é um defeito. Coloca toda a sensibilidade emocional na sombra. Pare de chorar, ou vou te dar motivo. Essa frase ensina que emoções são perigosas. Coloca a expressão emocional na sombra. Você deveria se envergonhar. Essa frase ensina que partes de você são fonte de vergonha. Coloca aspectos inteiros do self na sombra. Não seja egoísta. Essa frase, usada quando a criança expressa uma necessidade legítima, ensina que suas necessidades são egoísmo. Coloca a necessidade saudável na sombra. Cada frase dessas é uma instrução para a formação da sombra. E tem as frases de omissão, coisas que nunca foram ditas, mas deveriam ter sido. Nenhum pai nunca dizendo, seus sentimentos importam. Essa ausência ensina que sentimentos não têm valor. Nenhum pai nunca dizendo, está tudo bem precisar de ajuda. Essa ausência ensina que a necessidade é vergonhosa. Nenhum pai nunca dizendo, eu te amo, mesmo quando você falha. Essa ausência ensina que o amor é condicional à performance. Essas ausências criam uma sombra tão profunda quanto traumas ativos, porque ensinam que partes essenciais do self não têm o direito de existir. Elas são silenciadas antes mesmo de terem a chance de se manifestar. Carl Jung enfatizava que o trabalho com a sombra não é sobre culpar os pais, é sobre libertar-se da programação que eles, inconscientemente, transmitiram. Seus pais provavelmente receberam as mesmas mensagens de seus pais. E aqueles pais, dos pais de seus pais. Cadeias geracionais de sombra não integrada. Alguém precisa quebrar essa cadeia. E esse alguém pode ser você. Não porque seus pais reconhecerão ou agradecerão, provavelmente não o farão, mas porque você pode dar para seus filhos, ou para a próxima geração de alguma forma, o que você não recebeu. Permissão para ser um humano completo. Uma técnica específica de Carl Jung para a integração da sombra, a imaginação ativa. Você se senta quieto, fecha os olhos e convida a sombra a se manifestar. Pode ser uma imagem, pode ser uma voz, pode ser uma sensação. Você pergunta, que parte de mim está reprimida? E escuta. Sem julgar, sem censurar, apenas observa o que emerge e dialoga. Não é meditação passiva, é uma conversa ativa com o inconsciente, é dar voz às partes que foram silenciadas. Essa técnica pode trazer à consciência aspectos da sombra que a análise verbal nunca alcançaria. Ela permite um contato direto com o inconsciente, sobre a coragem necessária para o trabalho de sombra. Ela não é pequena. Você está, essencialmente, desfazendo uma estrutura de personalidade que levou décadas para construir. Está admitindo que muito do que pensa ser você é defesa, e não essência. Está abrindo-se para sentir emoções que bloqueou há tanto tempo, que esqueceu como processá-las. É um trabalho de corajosos, e se você está fazendo, mesmo com tropeços, mesmo com recaídas, mesmo com momentos em que quer desistir, você está fazendo algo que a maioria das pessoas nunca fará. Está escolhendo a verdade sobre o conforto. Está escolhendo a completude sobre a segurança da fragmentação familiar. Carl Jung tinha uma frase que resume o trabalho de sombra. Prefiro ser completo a ser bom. Bom significa performar uma persona que a sociedade e a família aprovam,
Completo significa integrar todas as partes, incluindo aquelas que foram julgadas inaceitáveis. A bondade performada, construída sobre uma sombra reprimida, é uma fraude. A completude que inclui imperfeições integradas é autenticidade. E apenas a autenticidade permite uma conexão genuína, permite uma intimidade real, permite viver sem o medo constante de ser descoberto, porque não há nada escondido. A sombra está integrada. Você é quem você é, completo, imperfeito, humano e suficiente. O trabalho que você faz consigo mesmo, integrando sua sombra, cura muito mais do que você. Cura a linhagem que veio antes, dando significado ao sofrimento deles através da sua consciência, e cura a linhagem que vem depois, quebrando padrões para que as próximas gerações não precisem reprimir a vulnerabilidade, negar as necessidades, esconder a tristeza, enterrar a raiva, matar partes de si para serem amadas. Você se torna o ponto de virada, a geração que diz: isso para aqui. E nada que você faça na vida será mais importante do que isso.